Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para celebrar mais um culto online, para a glória do Senhor, porque só Deus é digno de ser louvado, somente Deus é digno de ser adorado. E vamos começar este encontro orando, porque nós cremos que quando a igreja ora, Deus, de acordo com a sua vontade, age, intervém na história, muda as coisas para que o seu nome seja glorificado. A Bíblia diz, na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, parte B: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é esse justo? É aquele que foi declarado justificado pelo justo juiz, com base na obra consumada de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que quando esse crente ora e coloca a alma no altar da graça, Deus, de acordo com a sua vontade, intervém na história. Então nós vamos orar, confiando na graça de Deus, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. Deus é Deus, e haverá de fazer com que a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, prevaleça para a sua própria glória. A oração é o principal exercício da fé, e devemos orar sempre confiantes na graça e no poder do Senhor. Então nós vamos orar, a gente aqui do link, nós temos uma pequena equipe que está aqui para apoiar a transmissão desse culto, e vocês aí em casa, juntos, todos nós, em comunhão, confiantes na graça de Deus, no poder do Evangelho, na ação do Espírito Santo. Eu vou pedir ao nosso presbítero amado, presbítero Marcelo Dalto, que nos conduz a Deus em oração. Vamos orar, é tempo de oração. Amém, meus irmãos, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós colocamos a vida da igreja diante do altar do Senhor. Te pedimos que Tu abençoes a Tua igreja espalhada por esse país, que a Tua igreja seja abençoada pelo Teu Espírito. Amém, Senhor. Que a Sua igreja sinta, Deus, que Tu estás coordenando tudo isso. Tudo isso que está acontecendo está no projeto do Senhor, nas Tuas mãos, e a Tua igreja é o canal através do qual o Senhor vai agir. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, sustenta os irmãos que estão sozinhos, os solitários, sustenta os doentes, os enfermos. Pai, em nome de Jesus, sustenta o Teu povo. Abençoa também, ó Deus, em nome de Jesus, essa nação. Que a Tua mão esteja estendida sobre essa nação. Que os médicos sejam abençoados. Todos aqueles que trabalham agora nesse período tão difícil sejam abençoados. Deus guarda todos, guarda essa nação. Dá ao poder político dessa nação no sentido de unidade, para que eles possam tomar decisões em conjunto e minorar os problemas dessa nação, minorar as dificuldades que estamos sentindo. Ó Deus, em nome de Jesus, tem compaixão de todos nós, e move o Teu Espírito a nosso favor. Estende a Tua mão graciosa sobre as nossas vidas, que nós sintamos a Tua presença no dia a dia das nossas vidas, que os nossos temores sejam afastados, porque Tu és aquele Deus que está presente. E nós Te louvamos em nome de Jesus, a quem nós muito amamos, e é em nome dEle que nós oramos, Senhor. Amém. Em todo tempo devemos louvar e adorar o nome do Senhor, porquanto somente Deus é digno de ser louvado e adorado. Salmo de número 93, que nós temos um texto que ressalta tanto o poder quanto a majestade do Senhor. Diz a Bíblia: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O Teu trono está firme desde a antiguidade, Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os Teus testemunhos são fidelíssimos, a Tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Aleluia! O nosso Deus governa sobre todas as coisas, Ele é soberano e Ele é amoroso. Eu e você podemos confiar na ação de Deus, no cuidado de Deus, na presença de Deus, neste momento em que a humanidade
humanidade enfrenta uma pandemia, que juntos, todos nós, confiando sempre na graça de Deus, avancemos, a fim que superemos este momento em nome de Jesus. Agora, nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. Sabemos que fomos criados e que nascemos de novo para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Façamos isso, alvorada, façamos isso, irmãos amados, com alegria, entusiasmo, crendo que Deus está conduzindo todas as coisas em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o teu momento de adorar, Senhor. Esse é o momento de expressar aquilo que está dentro do teu coração ao Deus merecedor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante comigo. Os reis se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, nada é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, nada é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, igual em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
sua família. Deus eterno, Deus poderoso. Tudo inteiro te adora. Amém. E é o desejo que está em nosso coração. Adorar o nosso Deus dia após dia, render-lhe louvores, exaltar o nome do Senhor. Meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá amor. Só te adoro, meu Senhor.
de todo coração, que Deus use a nossa vida, que Deus haja por nosso intermédio, para que homens e mulheres reconheçam que somente Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Neste momento, o nosso amado e querido pastor Tiago ministrará a palavra de Deus. O Tiago é um pastor amado do coração, que tem apoiado a plantação desta igreja, e ele, nesta tarde e noite, encerrará aquela série de mensagens que eu iniciei no início deste mês de março, intitulada Encontros com Jesus, Encontros que Transformam. Deus haverá de falar ao nosso coração. Amém. Obrigado, Tiago. Irmãos queridos, uma boa tarde para todos vocês. Que saudade de chegar aqui e encontrar o povo todo reunido. Eu vejo a hora de nos vermos, nos abraçarmos, nos beijarmos. Então, cheguei aqui, alguns não cumprimentaram, totalmente compreensível. Todavia, o Rogério veio, me deu um abraço, me deu um beijo. E antes que vocês digam que eu sou irresponsável, eu não estou na companhia de ninguém que se encontra na faixa de risco. Então, não estou como idoso acima de 60 e com doenças pré-existentes, tá? Então, estou tranquilo, estou em paz. Eu sei que é uma matéria controvertida, todavia, eu tenho as minhas convicções com base naquilo que pude ler nessas 2 semanas. Então, li muitos artigos, li artigo da Time, li artigo da comunidade científica e cheguei às minhas conclusões, né? Eu não quero influenciar ninguém, como eu falei, é controvertido, mas eu particularmente acho que não é tão letal assim. Então, a gente está falando aí de 30 mil casos num universo de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Vocês imaginem, 30 mil no mundo inteiro, né? Isso dá 0,00 alguma coisa assim por cento. Então, a gente sabe que algumas gripes mataram mais. Mas é só minha opinião, eu não vim falar sobre corona, tá bom? Só quero, de alguma forma, dizer que o que eu fiz com o Rogério eu não considero irresponsável, tá bom? Mas, enfim, amados irmãos, que prazer expor mais uma vez a palavra. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Marcos 5, tá bom? Opa, voltou. Tá jóia? Tudo certo? Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 42. Tudo bem? Marcos 5, verso 1 ao verso de número 42. Perdão, não vou começar do verso 1, vou começar a partir do verso 21 a 42. Perdão. Então diz assim, queridos: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém, queridos? Esse é o texto. Gostaria de fazer uma breve oração. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu estás conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu governas sobre tudo e todos, e nada em absoluto foge ao teu controle. Ó Pai, nós pedimos que nesse momento, Senhor, que, ó Deus, nos reunimos para cultuar a Ti, que Tu nos visite poderosamente, que a Tua presença inunde o nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, encontre guarita dentro em nós e produza dentro em nós os frutos, ó Deus, benditos, que haverão de nos fazer parecidos contigo. Amém. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, nós acabamos de ler um texto, e esse texto fala sobre o encontro de Jairo com Jesus. Esse homem teve um encontro com Jesus, e com base nesse encontro, uma série de coisas extraordinárias ocorreram. Eu queria começar fazendo aqui algumas afirmações. Eu queria dizer o seguinte: a Bíblia apresenta textos, eventos, onde pessoas se encontraram com Cristo, apresentaram a Cristo as suas demandas e, no entanto, não foram atendidos por Cristo na extensão das suas demandas. Por exemplo, nós temos o caso de um jovem rico. Os irmãos se lembram? Esse jovem apresentou-se diante de Jesus com o desejo de saber o que era necessário para alcançar o reino dos céus. O Senhor Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele então, revelando um brutal desconhecimento do seu próprio coração, responde: Senhor, tenho cumprido tudo desde garoto, sou fera no cumprimento disso, um obediente dos melhores. O Senhor Jesus então vira para ele e diz: olha, uma coisa te falta, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um lugar no reino. Diz a palavra de Deus que esse jovem se retirou da presença de Jesus entristecido. Esse jovem não se conhecia muito bem, não sabia que no seu coração ele tinha uma paixão, um amor por dinheiro que sobrepujava todas as demais paixões. Há muitos textos que nós poderíamos usar. O Senhor Jesus, por exemplo, virou-se para um grupo de pessoas que disse: Senhor, nós queremos seguir. O Senhor Jesus virou para esse grupo e disse: olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas covis, o filho do homem não tem onde entrar na cabeça. Em outras palavras, é necessário que vocês saibam. Eu não sei quais são as expectativas de vocês, mas me parece equivocado. Vocês precisam saber que não vai ter moleza ao me seguir. Então, muitos estiveram diante de Cristo, apresentaram seus pleitos e não foram atendidos na extensão dos pedidos. Pois bem, nós estamos diante de um texto onde Jairo encontrou-se com Cristo, apresentou a sua demanda e o Senhor o surpreendeu. Como eu e vocês devemos nos apresentar a Deus? Como eu e vocês devemos nos portar diante de Deus, a fim de apresentar a Ele as nossas demandas e, ao mesmo tempo, sermos surpreendidos por Ele? Com base nesse encontro de Jairo com Jesus, eu gostaria aqui de pensar alguns pontos importantíssimos da postura de Jairo
que deve ou devemos usar todas as vezes que estivermos diante de Deus. Em primeiro lugar, quando eu olho para a postura de Jairo, eu percebo que a postura foi correta, sobretudo, porque ele tinha consciência da necessidade. Esse é o primeiro ponto. Por que o Senhor Jesus abençoou Jairo, o surpreendendo? Em primeiro lugar, porque Jairo era consciente da necessidade que tinha de Jesus. Irmãos, olhem o que diz o verso de número 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Pois bem, Jairo era um homem rico. Jairo, ele era conhecido da comunidade religiosa, era um homem bem-quisto. Todavia, ele está diante de um problema para o qual os seus recursos nada podiam fazer. Pergunta que eu te faço: o que é que Jairo, a sua fama, o seu dinheiro, o que é que Jairo podia fazer por sua filha nessa condição? Sua filhinha estava à morte. Jairo sabia que aquele que ali estava operara milagres extraordinários antes de ali chegar. E sabendo, tendo consciência da necessidade que tinha Jesus, sabendo da dimensão do seu problema, ele não perdeu tempo. Ele prontamente se aproximou de Jesus. Irmãos, eu não sei se eu estou falando para pessoas hoje que estão enfrentando batalhas no campo da saúde. Eu não sei se eu estou falando para pessoas hoje que estão com dificuldades financeiras. Esse é um temor que abate ao nosso coração nesse momento de pandemia. Só Deus sabe qual é o cenário econômico que nós encontraremos após esse período. Eu não sei se há pessoas apavoradas nesse sentido. O que eu sei é que, consciente da necessidade que tinha de Jesus, face ao problema gigantesco que se apresentou diante dele, ele correu para junto do Senhor. Eu peço para você, meu irmão e minha irmã, faça exatamente o mesmo. Agora, se você chegar à conclusão que não está diante de um problema análogo ao de Jairo, eu quero lhe dizer o seguinte: eu busco o Senhor Jesus, eu vivo na presença do Senhor Jesus, todos os dias eu oro a Ele, eu procuro estar próximo a Ele, porque eu não conseguiria viver sem o Senhor Jesus Cristo. Eu me aproximo dele consciente da minha necessidade psíquica, racional, intelectual, emocional. Eu não conseguiria viver nesse mundo a parte de Cristo e suas verdades. Como conceber esse mundo doido que a gente vive? Como conceber o fato de que somos extremamente frágeis, ao ponto de sequer termos controle da nossa própria vida? Como viver num mundo onde todo mundo está caminhando para a morte, sem saber o que nos aguarda pós-morte? Irmãos, quando eu olho para o cristianismo, eu encontro resposta para as áreas complexas da vida e, consequentemente, encontro paz no meu coração. Eu sigo o Senhor consciente da necessidade que tenho dele. Eu não conseguiria ser coerente com a realidade a parte de Cristo e suas verdades. Pois bem, isso conduz Jairo a aproximar-se de Cristo. E abro um parênteses para dizer o seguinte: irmãos, é extremamente legítimo que os problemas da vida nos tornem conscientes da necessidade de Cristo e nos faça aproximar dele. É extremamente legítimo. O que não é legítimo é fazermos da nossa caminhada uma caminhada meramente utilitária. É natural que pessoas com os seus problemas se aproximem de Cristo, porque de fato Ele é todo poderoso. Nas suas mãos Ele detém todo o poder para do nada fazer todas as coisas. É natural, é legítimo. O que eu peço é que os irmãos não estabeleçam uma relação utilitarista. Não busquem o Senhor apenas pela bênção, mas especialmente pelo abençoador. Pois bem, Jairo toma consciência do problemaço, olha para Cristo e se aproxima dele e faz esse pleito. Por favor,
salva minha filhinha, que está horrivelmente doente, quase à morte. Segundo lugar, queridos, a forma correta de nós nos portarmos na presença de Cristo, com base na vida de Jairo, no encontro que Jairo teve com o Senhor Jesus, não é outra senão sendo humildes. Sendo humildes. Não basta ter consciência da necessidade que temos de Cristo, mas é necessário nos aproximarmos dele com um coração humilde. Olha o que diz o verso de número 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Jairo não estava nem aí para a sua fama, Jairo não estava nem aí para a opinião das pessoas à sua volta, ou mesmo o que a sua comunidade religiosa diria da sua postura. Quando ele olha o Senhor, consciente da necessidade que tinha de Cristo, ele se lança aos seus pés. Ele é humilde. Irmãos amados, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Se queremos nos portar da maneira correta, quando encontramos ou quando estamos diante de Cristo, eu diria, não há outro caminho senão a humildade. Estão lembrados de Moisés na sarça? Tira as sandálias, pois o lugar que tu pisas é santo. Estamos falando com o Senhor do universo. Que coisa extraordinária! Jairo pôde olhar para Cristo e ver por trás do véu da carne a divindade, e entendeu que não cabia uma outra postura senão de adoração. Ele se prostrou aos pés de Cristo. Irmãos, nos aproximemos de Cristo em humildade, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que deu a cada estrela um nome, e com o poder da sua palavra estabeleceu todas as coisas. Que nos aproximemos dele com humildade, certo? Que nada somos à parte de Cristo, e o que há de bom em nós é derivado do ser de Cristo, do ser de Deus, da graça de Deus. Irmãos, quando a gente começa a fazer parte desses grupos virtuais, a gente entra então para o Twitter e outras mídias mais, a gente percebe que essa nova geração é uma geração de gente muito mimada, de gente muito arrogante, que não consegue lidar com opinião alheia. E aí eu fico pensando quanta dificuldade essa geração terá de entender que o nosso coração deve se portar de modo humilde quando estamos diante de Deus. Irmãos, deixa eu ser mais claro. Quando estamos na presença de Deus, devemos deixar de lado a nossa arrogância. Devemos deixar de lado essa postura mimada, de achar que as coisas devem ser como nós achamos que elas devem ser. A arrogância vai fazer com que nós nos tornemos pessoas iracundas, pessoas sem qualquer paciência, pessoas que chegarão ao cúmulo de se sentirem no direito de pôr o dedo na face de Deus por julgar que não poderiam passar por algumas coisas. Eu insisto, meu irmão, minha irmã, entenda. A correta postura não é outra senão esta, de nos humilharmos diante de Deus. Não é hora, nem a pessoa com quem você deve pôr o dedo em riste. Eu fico todo arrepiado quando vejo algumas igrejas, alguns pastores dizendo que nós devemos exigir de Deus. Já viram isso? Você deve exigir a sua bênção. Não aceite as lutas na vida, exija, põe Deus na parede. Que maluquice é essa, irmãos? Nós devemos caminhar de joelhos na presença de Deus, entendendo que dele são todas as coisas, e Ele controla todas as coisas. Humildade. Humildade. E aqui eu deixo uma dica. A humildade é uma disciplina que você não adquire
com um exercício direto. Deixa eu ser mais claro. Se você puser no seu coração o desejo de ser humilde e tomar a decisão de fazer coisas para ser humilde, você só vai exaltar a sua soberba. A humildade é uma disciplina que eu absorvo indiretamente. De que forma? Servindo as pessoas, amando as pessoas, me dedicando a elas. Quanto menos eu penso em mim, quanto mais eu sirvo a Deus, mais humilde eu vou me tornando, mais aceitável a Deus eu vou me tornando. Não é extraordinário olhar para Cristo e perceber que Ele é o símbolo máximo de humildade? É um modelo, paradigma a ser seguido. O Senhor do cosmos deixou a sua glória e assumiu forma humana para andar comigo e contigo. E Ele diz: olha, minha comida e minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para servir e não ser servido. Meu irmão, minha irmã, nos aproximemos de Deus, conscientes da necessidade que temos dEle, mas o façamos de modo humilde. Humilde. Prostre-se aos pés dEle, não porque Ele quer abatê-lo, mas porque Ele quer te fazer entender que, embora Pai, Ele é o Pai dos céus, o Pai santo, 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 o Pai perfeito. Amém, queridos? Terceira postura que devemos imitar quando nós estivermos na presença de Deus. Leiam comigo, verso 23, mais uma vez. Jairo diz: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. O que é isso, irmãos? É uma expressão autêntica de fé. Tenha consciência da necessidade que tem de Deus. Seja humilde e creia. Tenha fé. É fantástico esse homem virar-se para Cristo e dizer: minha filhinha está quase à morte, venha comigo, pois eu estou certo que o Senhor, impondo as mãos sobre ela, viverá. Não havia dúvidas em seu coração. Tenha fé, meu irmão, minha irmã. Não se aproxime de Deus sem estar certo de quem Ele é, conforme Ele descreve a si mesmo na sua palavra. Se Ele diz que ouve as nossas orações, é porque Ele ouve as nossas orações. Se Ele diz que nos ama e se preocupa com tudo que diz respeito às nossas vidas, Ele é fiel e é verdadeiro naquilo que afirma. Então creia nele. Eu lembro que expus aí algumas semanas atrás, ou talvez, quem sabe, um mês atrás, o primeiro capítulo de Tiago. Os irmãos devem lembrar. E eu lembro de ter dito, com base no primeiro capítulo, que aquele que duvida não receberá coisa alguma, porque ele é semelhante às ondas do mar que o vento leva de um lado e para outro. Irmãos, silencie todas as vozes que tentam roubar a certeza do teu coração e foque-se somente em Cristo. Fique com os olhos fitos nos olhos de Cristo, pois se Ele está conosco, não há por que vivermos atribulados, açoitados por medos e pânico. Confie em Deus. E veja, irmãos, não se trata de um problema de somenos. Os psicólogos são unânimes em dizer que a maior dor do ser humano é a perda de um filho. Pois bem, a sua filhinha está quase à morte, mas ao apresentar a Deus o seu pleito, ele o faz com certeza. Ele crê em Deus, ele crê em Cristo. Ele crê que aquele que ali estava era o Filho de Deus entre os homens. E podia trazer a vida, podia curar a sua filha, ou mesmo trazê-la à vida novamente. Creia, meu irmão. Hoje, tudo que a gente consegue ver é um teto fechado, de nuvens densas, de tempestade. Mas saiba, o sol está acima delas, emanando o seu calor. E haverá um momento em que as nuvens serão dissipadas e tudo se fará dia. Amém. Confie nisso, meu irmão. Nosso Deus reina, governa sobre todos. Pois bem, quarta postura que eu gostaria de destacar. Jairo, me perdoe repetir, era consciente da necessidade que tinha de Deus. Ele era humilde, munido de fé, de certeza, e também um homem obediente. Queridos,
O texto que nós lemos diz que quando o Senhor Jesus se pôs a caminho da casa de Jairo, houve uma situação. O que aconteceu? Uma mulher com fluxo de sangue ao longo de 12 anos, que já havia despendido, gasto todo o seu dinheiro com tudo, sem obter êxito na cura, essa mulher pensou consigo, com base nos relatos que ela havia ouvido acerca de Jesus, pensou consigo: se eu tão somente tocar-lhe as vestes, eu serei curado. E naquele momento que o Senhor Jesus está caminhando no meio daquela multidão de gente o apertando, ele sente que dele sai poder, sai virtude. E nesse momento ele para e começa a fazer uma pergunta que no primeiro momento parece ser uma pergunta tola, ao ponto dos próprios discípulos dizerem: mestre, que tipo de pergunta é essa? Está todo mundo te tocando e você pergunta quem te tocou? Não faz o menor sentido. Mas o Senhor conhecia aquela mulher. E era de fundamental importância que ela se acusasse, para obter não apenas uma cura física, mas uma cura emocional e social. Agora note, o Senhor Jesus parou a caminhada e aparentemente se pôs a fazer uma pergunta tola. Como é que ficou o coração de Jairo nesse momento? Como é que ficaria o teu coração nesse momento? Sua filha quase morrendo. Era um caso urgentíssimo. E Jesus para. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê Jairo reclamando? Você vê Jairo dizendo: Senhor, por que parou? Você vê Jairo murmurando? Você vê Jairo dizendo para o Senhor Jesus: Deus, tu não me amas? Acabei de apresentar um caso urgentíssimo. Minha filhinha do meu coração. E o Senhor para aqui, dá atenção para alguém que o Senhor sequer sabe quem é, e faz uma pergunta que não faz o menor sentido. Não há essa fala não existe. Toda fala de Jairo está circunscrita ao verso 22 e verso 23, nada mais. Nada mais. Ele era obediente, ele não apenas tinha fé, mas ele sabia se portar como quem tem fé. Ele estava estribado nas certezas quanto àquele que ali estava. Calma o teu coração, meu irmão, minha irmã. Em alguns momentos a vida se traduz nesses termos. Parece que Jesus parou a caminhada. Parece que Jesus resolveu dar atenção para um outro e esqueceu de você. Parece que Jesus não se importa tanto assim contigo. Parece que Jesus não te ama tanto assim. Algumas vezes esta é a impressão que temos. E como nos portar? Sejamos obedientes, queridos. Jesus sabe o que faz. Ele vem no tempo oportuno. Ele não perde um segundo na caminhada. E olha que coisa incrível, fazia total sentido o Senhor Jesus parar. Por quê? Preste atenção. Jairo era um líder da sinagoga. Essa mulher, anônima. Jairo era um líder religioso. Essa mulher, por causa do seu fluxo de sangue, era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Ela perdera todos os seus bens em vão buscando saúde. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha, que agora estava à morte. Essa mulher sofria 12 anos uma doença que impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ela aproximou-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atendeu ambos, mas a esta mulher em primeiro. Essa mulher também era uma que clamava ao Senhor Jesus e que foi atendida pelo Senhor Jesus no tempo oportuno, no perfeito tempo.
E Jairo não murmurou. Permaneceu caminhando com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, aproximemos-nos do Senhor Jesus com base na consciência que temos, com base na necessidade, na consciência da necessidade que temos dele. Sejamos humildes. Humildes. Ele é Deus. E nós, suas criaturas e filhos por adoção. Aproximemos dele munidos de fé, mesmo quando tudo à volta disser o contrário. Foque-se nele, na sua verdade. Silencie as vozes e seja obediente. Mesmo que a situação aparentemente se mostre patética, não há mais razão para ser obediente. Jesus parou, não liga mais para mim. Permaneça obediente, permaneça seguindo, como servo, como filho, como cristão, como aquele que recebeu o sangue de Cristo para ser como Cristo. Queridos, essa foi a postura de Jairo. Extraordinário. Espero que seja a nossa postura face às demandas da vida. Pois bem, diante dessa postura de Jairo, qual foi a resposta de Jesus? E aqui é o caminho para a gente encerrar. Em primeiro lugar, olha o verso 24. O que diz aí? Jesus foi com ele. Meus irmãos, eu penso que esse verso, a gente poderia parar nesse verso. Que coisa extraordinária, para pensar nisso. Jesus foi com ele. Literalmente, o Deus único foi com Jairo. Disse: Jairo, vamos à sua casa. Que os dois caminharam lado a lado. É isso que Jesus quer fazer comigo, é isso que Jesus quer fazer contigo, com cada um de nós, irmãos. Jesus quer caminhar ao nosso lado. Fé cristã não é outra coisa senão relação íntima e pessoal com Jesus. É viver os dias da nossa vida de mãos dadas com o Senhor Jesus. Se a tua fonte de problema é o teu trabalho, Jesus quer ir lá contigo. Se a tua fonte de problema tem sido a tua família, Jesus quer entrar na sua casa contigo. Se é uma doença, o que quer que seja, Ele quer se pôr ao teu lado e caminhar contigo. Jesus foi com ele, irmãos, que coisa extraordinária. Se Jesus é com a gente, irmãos, nós passamos a viver uma vida acima das tribulações. É possível, quando estamos com Jesus e quando Jesus está com a gente, é possível olhar para as tribulações e até mesmo rir, dar gargalhadas. O que torna o céu um lugar de gozo extraordinário é o fato da presença de Jesus se fazer presente lá. Se Ele se faz presente na tua caminhada, na tua vida, no seio da tua família, no teu trabalho, nas tuas demandas pessoais, irmãos, aí se instaurou o céu. Louve a Deus. Coisa maravilhosa. E mais do que isso, Jesus vai com ele. Olha que coisa interessante ocorre no verso 35 e 36. Após curar aquela mulher, o Senhor Jesus prossegue a caminho da casa de Jairo, e aí diz o verso 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha que coisa curiosa, os amigos de Jairo se aproximam dele e dizem: olha, não dá mais trabalho para o mestre, há uma multidão que precisa do mestre, e outra, tua filha já morreu, não há mais o que fazer. Essa pergunta foi feita a Jairo, mas olha o que ocorre no verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A pergunta foi feita a Jairo, mas é o Senhor Jesus quem responde, e o que Jesus responde para Jairo é: não temas, crê somente. Amém. Quando Ele vai com a gente, Ele nos pastoreia. Não vai faltar consolo, não vai faltar a voz do Espírito Santo dizendo para a gente: acalma o teu coração, eu estou contigo, não temas, creia. Oh, irmãos, quanta gente em casa apavorada,
apagada. O pânico se instaurou no nosso país. Me permita mais uma vez mencionar as redes sociais. Eu faço parte de um grupo de política no WhatsApp. Os caras formidáveis. Como eu aprendo com aquela turma. E quando a pandemia se instaurou no Brasil, um dos componentes do grupo publicou uma tabela de desgraças feita por ele mesmo. Um camarada assim, extremamente inteligente, racional, pé no chão, cara brilhante. Fez lá uma tabela e apresentou: olha, em 30 dias, 30% das empresas fecham, em 2 meses, 60% das empresas fecham. E começou a pôr nos quadrantes, né, as consequências dessas falências. Quando eu olhei para a tabela, eu fiquei apavorado. Aquilo me desestabilizou a tal ponto que eu liguei para um amigo e falei: meu irmão, o que você está achando da situação? O que você acha que vai acontecer? Para ver se eu acalmava o meu coração. E esse amigo extremamente sábio conversou comigo, mas me encaminhou o link de uma mensagem de um pastor. Ai, irmãos, quando eu comecei a ouvir aquela mensagem, eu fui voltando, encontrando paz no meu coração. E mais uma vez eu fui lembrado de que Deus é o nosso pastor. Mais uma vez eu fui lembrado de que Ele está com a gente, que somos peregrinos nessa terra, que enquanto aqui estivermos, Ele caminha e Ele vai nos pastorear. As dúvidas virão, mas nós temos que ter certeza em meio às dúvidas, e Ele cooperará para que assim eu e vocês caminhemos. Não temas, crê somente. É Ele quem tem a palavra final. Ele conhece o fim da história desde sempre. Na eternidade passada Ele já havia decretado todas as coisas. Nenhum fato na história o surpreende, o pega de surpresa. Já acalma o teu coração, eu estou contigo, não temas. E por fim, diz o verso de número 41, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Coisa extraordinária. Coisa extraordinária. O Senhor Jesus foi com ele, o pastoreou e fez por ele, para além do que ele pediu, para além do que ele imaginava. Deus não apenas curou, mas ressuscitou aquela menina, tirou ela da morte e devolveu-lhe a vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e vocês servimos. Esse Deus está desejoso por caminhar com a gente, por pastorearmos, por fazer por nós o que nós não podemos fazer, nem ninguém senão Ele. Basta que nos aproximemos dEle, conscientes da necessidade que temos dEle, que nos aproximemos em humildade, crendo nele e sendo obedientes à sua palavra. Irmãos amados, eu encerro dizendo o seguinte: esse texto, no final desse texto, vemos o Senhor Jesus operar um milagre extraordinário. Eu lembro que uma vez eu preguei esse mesmo texto numa igreja, e no final do culto um irmão me procurou e disse: Tiago, havia hoje aqui um irmão que perdeu o seu filho nessa semana, e ele se pôs a indagar por que o Senhor ressuscitou a filhinha de Jairo e não ressuscitou o meu filho. Pensando nesses eventos, eu queria encerrar dizendo o seguinte: que Deus nos dê fé, a todos nós, para que creiamos no milagre e o vejamos, a glória de Deus. Mas que Deus nos dê fé também, para que, caso não vejamos o milagre, continuemos a crer que Ele é bom e que Ele sabe de todas as coisas. Que Deus nos dê uma fé robusta, uma fé madura, uma fé
que não está circunscrita ao hoje das nossas vidas, mas que olha para a eternidade. Há coisas, queridos, que eu e vocês teremos a resposta. Há outras que só teremos mais à frente, e há outras que só na glória. O fato é que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus dê fé ao teu coração e ao meu coração, para que a gente prossiga olhando para Deus, sem tirar os olhos dele e crendo na sua bondade, que não cessa jamais. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu queria chamar aqui à frente o pastor Aloysio para fazer uma oração. Tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Amém, aleluia. Queridos, vamos orar, vamos inclinar a nossa fronte, eu e a equipe, e aqui no link, vocês aí em casa. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus querido, ouvimos a Tua palavra e de fato, Senhor, queremos viver assim, queremos só, Senhor, desenvolver esse coração humilde, esse coração marcado pela confiança em Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós sigamos adiante, ó Pai, contando com a Tua graça, com o Teu poder, crendo que todas as coisas estão nas Tuas mãos, que o Senhor conduz todas as coisas, que a nossa vida não é dirigida pelo destino, por forças cegas, não, a nossa vida está nas Tuas mãos e a nossa vida é dirigida pelo Senhor, e todos os nossos amanhãs estão nas Tuas mãos. Ó Deus, seguiremos adiante assim, confiando na Tua graça, no Teu poder e na direção do Teu Espírito. Que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe os demais países que também estão enfrentando essa pandemia, que o Senhor guarde a nossa nação, que o Senhor abençoe e proteja aqueles profissionais que estão atuando na linha de frente, ó Deus, que eles sejam guardados por Ti, e que todos nós, ó Pai, sob a Tua graça e sob o poder do Teu Espírito Santo, vençamos essa fase em nome de Jesus, e para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça as nossas mãos, que o Senhor siga dirigindo os nossos passos para que jamais nos desviemos do centro da Tua vontade, que o Senhor ilumine a nossa mente para que sempre compreendamos a Tua palavra e que o Senhor aqueça o nosso coração, para que jamais nos tornemos cristãos mornos, em nome de Jesus, e para a Tua glória é que oramos. Amém. E amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, neste momento, vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Nós vamos colocar a conta da igreja nessa sequência de comentários, esses comentários que estão associados à transmissão deste culto. Também vamos colocar a conta da igreja no grupo de Zap de nossa comunidade. Meus irmãos, cabe lembrar que a igreja continua atuando na esfera da proclamação do Evangelho, na esfera do discipulado, do ensino cristão, também no âmbito da ação social, porque nós cremos que a missão cristã é tanto proclamação quanto ação social. Nós cremos realmente que as boas novas e as boas obras devem caminhar de mãos dadas. Em nome de Jesus, a igreja não parou, a igreja segue fazendo o seu trabalho para a glória de Deus. Então, nós cantamos um belo cântico. Eles que puderem e quiserem, vamos então colocar o nosso coração no altar da graça e entregar a Deus os dízimos e as ofertas.
vidas culticas para a glória de Deus. A nossa vida deve ser um culto vivo para a glória do Senhor. Vamos terminar o encontro? Nós vamos também colocar aí na sequência de comentários, desses comentários que estão associados à transmissão deste culto, deste encontro de louvor e adoração ao Senhor. As atividades de nossa igreja estão todas agora, são atividades online, e você poderá entrar em contato com os líderes da nossa igreja para participar online de nossas atividades, escola dominical, reunião de oração, as células, aos poucos também estão retomando as suas atividades, todas as atividades, como eu disse, online. Enquanto assim, mas dentro de pouco tempo, contando com a graça do Senhor, todos nós superaremos essa crise e voltaremos a realizar encontros presenciais para a glória de Deus e em nome de Jesus. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, indestrutível. A tua palavra, Senhor, que nutre o nosso coração de paz e de esperança. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre.